Sua missão de 36 anos para explorar novos mundos estranhos, em busca de raios cósmicos anômalos e novos plasmas, ousando ir aonde nenhuma sonda jamais esteve antes. A Voyager 1 tem percorrido o espaço sideral há mais de 4 décadas, e nesse tempo, ultrapassou as expectativas de sua missão inicial. A espaçonave tinha previsão de sobreviver apenas 5 anos, mas tem desafiado todas as estimativas. Agora, ela foi além. A Voyager 1 acabou de detectar objetos desconhecidos passando pelo espaço, e isso mudou tudo. O plasma proveniente da explosão de outras estrelas gigantes, há milhões de anos, carrega consigo o campo magnético da galáxia. Acompanhe-nos enquanto descobrimos o que são esses objetos desconhecidos e como isso pode mudar para sempre a forma como olhamos para os dados. Embora nos últimos anos tenhamos nos concentrado principalmente em analisar dados de dentro do Sistema Solar, graças à Voyager 1, agora temos acesso a dados de fora também. Em agosto de 2012, a Voyager alcançou oficialmente o fim do Sistema Solar e cruzou a heliopausa. No entanto, essa não foi uma tarefa fácil. Conforme a Voyager 1 se afastava cada vez mais do Sol, a quantidade de luz solar disponível para alimentar seus instrumentos e sistemas diminuía significativamente. A energia da espaçonave é gerada principalmente por 3 geradores termoelétricos radioisotópicos, RTGs, que convertem o calor produzido pela decomposição natural de plutônio-238 em eletricidade ao longo do tempo. A redução da produção de calor dos RTGs resultou em uma diminuição da energia disponível, afetando o funcionamento de vários sistemas a bordo, incluindo instrumentos científicos, transmissão de dados e capacidades de comunicação. Para economizar energia, certos sistemas e instrumentos não essenciais foram desativados ou colocados em estado de dormência à medida que a energia continua a diminuir. À medida que a energia diminui ainda mais, sistemas críticos podem precisar ser otimizados ou desligados para prolongar a vida útil operacional da Voyager 1, pois, como está, ela não será capaz de operar por muito mais tempo. E mesmo que consiga, pode acabar não sendo muito útil para nós. Isso ocorre porque a imensa distância entre a Voyager 1 e a Terra também apresenta um desafio significativo na manutenção de uma comunicação eficaz. Conforme a espaçonave se aventurou no espaço interestelar, a intensidade do sinal da Voyager 1 enfraqueceu consideravelmente. Atualmente, leva mais de 21 horas para os sinais viajarem da Voyager 1 até a Terra, devido ao sinal fraco. Juntamente com a interferência do ruído de fundo, isso representa um obstáculo substancial para a transmissão e recepção bem-sucedidas de dados. Além disso, a transição de temperatura ao passar da heliosfera para o espaço interestelar expõe a Voyager 1 a condições térmicas diferentes. Dentro da heliosfera, a espaçonave estava mais próxima do Sol e experimentava temperaturas mais altas. Ao adentrar o espaço interestelar, ela se deparou com temperaturas extremamente baixas. Essas variações de temperatura podem afetar os materiais, componentes eletrônicos e sistemas da espaçonave. O estresse térmico e os ciclos de expansão e contração podem afetar a integridade estrutural de certas partes. O frio extremo pode tornar os materiais frágeis, potencialmente levando a fraturas ou degradação de selos e conectores. As variações de temperatura também influenciam o desempenho dos RTGs, que são projetados para operar dentro de faixas térmicas específicas. O resfriamento dos RTGs reduz ainda mais a saída de energia, agravando os desafios de energia mencionados anteriormente. Esse problema se torna ainda pior porque o espaço interestelar não está completamente vazio. Ele contém uma distribuição escassa de partículas de poeira. Embora essas partículas sejam minúsculas, elas podem representar um risco para a espaçonave Voyager 1. Quando a espaçonave encontra poeira interestelar, as partículas podem colidir com suas superfícies exteriores. Com o tempo, esses impactos podem causar desgaste e danos nos revestimentos protetores, superfícies das antenas ou outras áreas sensíveis da espaçonave. O acúmulo de poeira nas ópticas ou sensores dos instrumentos pode interferir em sua funcionalidade, degradando a qualidade dos dados. A Voyager 1 possui um instrumento detector de poeira especialmente projetado para medir a densidade de poeira interestelar. No entanto, não é apenas isso. A Rede de Espaço Profundo, Deep Space Network, da NASA, um sistema global de antenas para comunicação com o espaço profundo, também desempenha um papel importante. As missões precisam alocar recursos limitados para receber os sinais da Voyager 1, tornando as oportunidades de comunicação muito mais infrequentes do que nunca. A diminuição contínua da intensidade do sinal complica ainda mais a recuperação de dados,
e a transmissão confiável de comandos. No entanto, cada informação precisa ser minuciosamente analisada, independentemente de quão absurda possa parecer. Recentemente, em meio ao fluxo de dados, surgiu uma descoberta fascinante. A Voyager 1 detectou uma anomalia intrigante. Havia um monte de sinais, a maioria deles difíceis de decifrar, mas um deles indicava a presença de 300 objetos desconhecidos passando pelo espaço cósmico. Essas entidades misteriosas emergindo das profundezas do espaço interestelar deixaram cientistas de todo o mundo extremamente confusos. A descoberta desses 300 objetos não identificados desafia nossa compreensão do cosmos. Seriam eles remanescentes de corpos celestes antigos, relíquias flutuantes de sistemas estelares distantes? Ou eles sinalizam a existência de fenômenos anteriormente desconhecidos, reinos inexplorados esperando para serem desvendados? Normalmente, quando a Voyager envia informações, é relativamente fácil decifrá-las, mas esses dados estavam embaralhados. Então, apesar de haver muitas perguntas, não havia realmente muitas respostas. Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais estranhas. Apesar da natureza peculiar dos dados transmitidos, a própria Voyager 1 parecia estar intacta e em condições notáveis de funcionamento. A grande coisa era o fato de que sua conexão de comunicação com a Terra permaneceu intacta. O sinal manteve sua força, permitindo que informações valiosas fossem enviadas para a NASA sem grandes problemas. Curiosamente, nenhum dos sistemas de proteção contra falhas da espaçonave foi acionado, indicando que ela nem sequer entrou em um modo seguro de proteção, que seria o curso normal de ação se detectasse alguma ameaça. Então, ficou claro que a Voyager não estava realmente sob ataque. Mas então, o que poderia estar causando o embaralhamento ou a imprecisão dos dados de telemetria? Seria resultado de interferência de fenômenos cósmicos externos, como radiação ou partículas de alta energia? Ou seria possível que um fenômeno totalmente desconhecido estivesse em jogo? Se fosse esse o caso, isso desafiaria nossa compreensão do espaço e da comunicação no reino interestelar. A única maneira de ter certeza, no entanto, era analisar meticulosamente os dados e buscar respostas. Analisar uma vasta gama de fatores potenciais, a equipe de pesquisa da NASA examinou cuidadosamente os sistemas da espaçonave, considerando o impacto da radiação cósmica nos componentes eletrônicos e a possibilidade de flutuações de temperatura afetarem a estabilidade de seus instrumentos sensíveis. Era possível que algo estivesse ocorrendo pouco antes de a Voyager atingir a heliosfera e os desafios naturais encontrados no caminho levaram ao embaralhamento dos dados. No entanto, o único problema era que ela não estava realmente na área onde os desafios naturais estavam concentrados o suficiente para representar uma ameaça. Portanto, isso não poderia ser a causa. Curiosamente, nenhum dos sistemas de proteção contra falhas da espaçonave foi acionado, indicando que ela nem sequer entrou em um modo seguro de proteção, que seria o curso normal de ação se detectasse alguma ameaça. Então, ficou claro que a Voyager não estava realmente sob ataque. Mas então, o que poderia estar causando o embaralhamento ou a imprecisão dos dados de telemetria? Seria resultado de interferência de fenômenos cósmicos externos, como radiação ou partículas de alta energia? Ou seria possível que um fenômeno totalmente desconhecido estivesse em jogo? Se fosse esse o caso, isso desafiaria nossa compreensão do espaço e da comunicação no reino interestelar. A única maneira de ter certeza, no entanto, era analisar meticulosamente os dados e buscar respostas. Analisar uma vasta gama de fatores potenciais, a equipe de pesquisa da NASA examinou cuidadosamente os sistemas da espaçonave, considerando o impacto da radiação cósmica nos componentes eletrônicos e a possibilidade de flutuações de temperatura afetarem a estabilidade de seus instrumentos sensíveis. Era possível que algo estivesse ocorrendo pouco antes de a Voyager atingir a heliosfera e os desafios naturais encontrados no caminho levaram ao embaralhamento dos dados. No entanto, o único problema era que ela não estava realmente na área onde os desafios naturais estavam concentrados o suficiente para representar uma ameaça. Portanto, isso não poderia ser a causa. A equipe também examinou minuciosamente as complexidades dos sistemas de comunicação da Voyager 1, investigando possíveis distorções de sinal causadas por interferência de ruído cósmico ou até mesmo sutis mudanças em sua trajetória. A busca por respostas levou a equipe a analisar meticulosamente os fatores potenciais.
Eles examinaram cuidadosamente os sistemas da espaçonave, considerando o impacto da radiação cósmica nos componentes eletrônicos e a possibilidade de flutuações de temperatura afetarem a estabilidade de seus instrumentos sensíveis. Mas enquanto tudo isso parece apenas uma lista de coisas para verificar, na verdade há muito mais envolvido nisso. Portanto, não foi algo instantâneo. A pesquisa continuou por semanas. A equipe utilizou técnicas avançadas de processamento de dados, desenvolveu algoritmos inovadores e simulou vários cenários para isolar a causa raiz das anomalias de telemetria incomuns. Naquele momento, essa era a única maneira de descobrir o que poderia estar causando os problemas, e todo esse trabalho não foi em vão. Após meses recebendo dados embaralhados da espaçonave, os cientistas e engenheiros finalmente restauraram a clareza e confiabilidade das informações transmitidas das regiões distantes do espaço interestelar. A causa raiz do problema foi rastreada até o Sistema de Articulação e Controle da Atitude, AACS, da Voyager 1, especificamente uma fonte inesperada, um computador embarcado inativo. Você pode estar se perguntando como algo que nem deveria estar funcionando poderia ser a causa. Bem, os funcionários da NASA revelaram que o AACS havia... De alguma forma, o Sistema de Articulação e Controle da Atitude, AACS, começou a utilizar um computador, apesar de estar inoperante há anos, o que levou à corrupção dos dados transmitidos. No entanto, o restante da espaçonave permaneceu operacional e continuou suas atividades de coleta de dados sem impedimentos. Ao descobrir a origem do problema, os engenheiros rapidamente encontraram uma solução. Enviaram um comando para a Voyager, instruindo o sistema AACS a alternar para o computador correto para a transmissão dos dados de telemetria. Embora essa solução fosse relativamente de baixo risco, exigia muita paciência devido ao significativo atraso causado pela enorme distância entre a Terra e a Voyager 1. Com os sinais de rádio levando quase 22 horas para viajar de ida e volta, o processo de solução de problemas exigia uma coordenação extrema. No entanto, havia apenas um problema. A Voyager 1 foi construída décadas atrás, e até aquele momento estava funcionando perfeitamente. Portanto, para começar a solução de problemas, eles precisaram consultar vários manuais dos anos 70, e foi exatamente isso que fizeram. Após uma cuidadosa análise, eles descobriram uma solução simples e de baixo risco para o problema. Ao redefinir o sistema responsável pela transmissão de dados, eles conseguiram corrigir o problema sem interferir em outras partes da espaçonave. A expertise e dedicação dos engenheiros desempenharam um papel crucial na restauração bem-sucedida da clareza da comunicação da Voyager 1. Os esforços dos engenheiros mostraram a importância de aproveitar o conhecimento do passado e combiná-lo com a tecnologia atual para superar os desafios na exploração espacial. Os engenheiros suspeitam que a utilização do computador não operacional pelo Voyager 1 tenha sido desencadeada por um comando defeituoso recebido de outro sistema embarcado. Essa hipótese sugere a existência de um problema subjacente na intricada rede de computadores da espaçonave. Apesar da preocupação, os gerentes da missão permanecem cautelosos. Otimista, enfatizando que o incidente na verdade não representa uma ameaça significativa ao bem-estar de longo prazo da Voyager 1. Na verdade, a Voyager ignorou o erro e continuou sua missão logo após os computadores corretos voltarem a funcionar. E com isso fez história ao alcançar com sucesso a heliopausa. A heliopausa é uma fronteira que marca as regiões externas do nosso sistema solar, localizada onde o vento solar do Sol alcança o meio interestelar. Ela marca a borda da heliosfera, a região influenciada pelo campo magnético do Sol e partículas energéticas. Está aproximadamente a 123 unidades astronômicas do Sol, o que equivale a impressionantes 11 bilhões de milhas. A heliopausa está posicionada a uma grande distância de nossa estrela. Para dizer o mínimo, a heliopausa é única. Sua forma está sujeita a flutuações influenciadas pelo vento de gás interestelar causado pelo movimento do Sol através do espaço. Conforme o Sol viaja, ele cria uma bolha magnética ou espuma dentro dessa fronteira, moldando a região mais externa da heliosfera. Essa espuma magnética contribui para a estrutura e comportamento intrincados da heliopausa. Quando a Voyager 1 e futuras espaçonaves cruzarem a heliopausa, várias coisas acontecerão. Em primeiro lugar, haverá uma queda significativa na temperatura das partículas carregadas do vento solar, o que ocorre à medida que a espaçonave se afasta da influência das emissões diretas do Sol. Isso, por si só, seria suficiente para tornar a maioria das espaçonaves inúteis, mas apesar de não ter sido projetada para chegar tão longe, a Voyager continuou em frente a toda velocidade. E direção do campo magnético também, refletindo a influência alterada das forças magnéticas interestelares.
Além disso, houve um aumento significativo na presença de raios cósmicos galácticos, partículas de alta energia originárias de fontes cósmicas distantes que se tornam mais proeminentes além da heliopausa, mas começam a aparecer logo antes dela. A Voyager 1, sendo a primeira das duas espaçonaves gêmeas a alcançar esse marco significativo, proporcionou à humanidade o primeiro vislumbre dos territórios inexplorados além da heliopausa, a fronteira que marca a borda da heliosfera, lançando luz sobre a misteriosa transição da luz do Sol para o espaço profundo. Em novembro de 2018, a Voyager 2 seguiu os passos de seu predecessor, cruzando a heliopausa e adentrando o espaço interestelar. Essa conquista histórica marcou um novo capítulo em nossa compreensão da fronteira entre o domínio do Sol e o meio interestelar. O encontro da Voyager 2 com a heliopausa proporcionou aos cientistas uma oportunidade única de comparar e contrastar as observações feitas por ambas as espaçonaves, aprofundando nossa compreensão dessa fronteira celestial. Conforme a Voyager 2 se aventurava além da heliopausa, ela fez descobertas intrigantes que acrescentaram ao nosso conhecimento sobre essa região inexplorada. Uma observação notável foi a acentuada diminuição na intensidade de íons de baixa energia, o que é resultado direto de sair da influência das emissões diretas do Sol. A Voyager 2, na verdade, detectou um aumento simultâneo na intensidade de raios cósmicos, partículas de alta energia originárias de fontes cósmicas distantes. Ao contrário da Voyager 1, que experimentou eventos precursoras antes de sair da heliosfera, a Voyager 2 encontrou um cenário diferente. Em vez de eventos precursoras, a Voyager 2 revelou a presença de uma camada de fronteira distinta localizada logo além da heliopausa. Nessa camada de fronteira, partículas de baixa energia fluíam para fora ao longo da Via Láctea, pintando um quadro fascinante da dinâmica intrincada ocorrendo na interface de nosso sistema solar e o meio interestelar como um todo. Essa descoberta inesperada destacou a complexidade da fronteira interestelar e como pode não ser algo fácil de prever. Se duas espaçonaves aparentemente iguais tiveram experiências totalmente diferentes, é difícil dizer como seriam as coisas para outras espaçonaves que atravessam a mesma região. A NASA estaria disposta a gastar bilhões de dólares e arriscar tudo, sabendo do potencial de tudo ir por água abaixo? Bem, por mais incrível que possa parecer, apesar do quão poderosa é a heliosfera, a NASA quer saber tudo o que há para saber sobre ela e além. E a sonda interestelar será aquela que coletará todas as informações. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Juntos iremos mais longe.